Fala galera, beleza? Hoje nós vamos falar sobre TOEFL e eu vou contar para vocês algumas dicas que me fizeram passar no TOEFL e tirar uma nota acima de 100 que fez eu conquistar uma super bolsa de estudos nos Estados Unidos. Bora lá, tem bastante coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Matheus Tomoto, ex-pesquisador em Harvard, agora aqui gravando para vocês diretamente de Stanford, na Califórnia. Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês sobre TOEFL, o exame de proficiência em inglês utilizado pela maioria das faculdades ao redor do mundo para quem quer uma graduação, um mestrado ou até mesmo um doutorado. Meu objetivo hoje é compartilhar com você algumas dicas que foram essenciais para mim e que fizeram toda a diferença para eu tirar uma super nota nessa prova. Primeira coisa que você precisa saber sobre o TOEFL: é uma prova que vai medir a sua capacidade de fazer a prova do TOEFL, não necessariamente sua fluência em inglês. Foi por isso que eu consegui me preparar em apenas 3 meses, tem vídeo sobre isso no canal, tá? Porque o TOEFL ele é muito mais sobre técnica de prova do que fluência em inglês. E quando você entende isso, cara, fica muito mais simples, porque o seu foco não tem que ser nas aulas do cursinho de inglês que sua família te paga, contratar professor particular, nada disso. Não desperdice sua grana com isso, ok? Estuda sozinho que você vai aprender muito mais e sem gastar nada. Ponto número 1. Se adapte ao formato da prova, tá? Essa prova do TOEFL, ela vai medir a sua habilidade em inglês em 4 pilares: Reading, capacidade de ler e interpretar um texto em inglês; Listening, capacidade de ouvir um áudio, uma conversa entre um professor e um aluno, por exemplo, e entender o que eles estão falando; Speaking, onde você vai ter que conversar, você vai falar em inglês, e aqui eles não vão avaliar se você está falando 100% correto, como se você fosse um estrangeiro, um americano, um canadense. Não, a galera não está nem aí para o seu sotaque. Eles querem saber se você tem a capacidade de criar um raciocínio e responder isso de uma maneira que faça sentido. A ideia aqui é responder perguntas simples, simulando uma participação como se você estivesse dentro de uma sala de aula americana, seu professor te fazendo perguntas ou seu professor te pedindo opinião sobre algum assunto. E o último pilar é o Writing, que é a sua capacidade de escrever redações, escrever textos em inglês. Você vai ter 2 essays, 2 redações pequenas para você escrever. Se adapte ao modelo da prova. Isso já vai te dar uma vantagem muito grande em relação aos outros candidatos que nem vão saber sobre isso e vão achar que somente com o inglês do curso de inglês vai ser suficiente, tá bom? Tem que se adaptar ao modelo da prova. Dica número 2, tenha uma meta muito clara. Se você está fazendo o TOEFL é porque você quer fazer uma faculdade fora do Brasil. Se você quisesse fazer um summer job, um estágio, um trabalho, um intercâmbio social, um intercâmbio voluntário, participar de uma conferência, até mesmo trabalhar fora, fazer uma extensão, especialização, curso técnico, tudo isso você não precisaria de TOEFL, né? A gente já falou sobre isso antes aqui. São oportunidades que não necessitam. Se você escolheu fazer o TOEFL e está se preparando para isso, está dedicando tempo para isso, é porque você quer uma faculdade, graduação, mestrado ou doutorado. E para isso, cada faculdade, cada curso vai ter uma exigência e você precisa ter isso como meta. Se você for pegar, por exemplo, um MBA em Harvard, a galera vai te exigir mais de 100 na prova, né? Para quem não lembra, o TOEFL vai de 0 a 120. Se você está aplicando para uma graduação em uma faculdade não tão competitiva, geralmente eles vão te pedir entre 70 a 80 pontos. Então cada faculdade, cada curso vai te requisitar uma nota específica. Use essa nota como meta, como o lugar aonde você quer chegar. Isso vai te ajudar muito a entender o quanto falta para você chegar naquela meta que você deseja, tá? E como que você consegue identificar qual nível você tá? De 0 a 120, como que eu sei, Matheus? Minha faculdade pede 80, como que eu sei se eu estou preparado para esses 80 ou não? Terceira dica, faça simulados pra caramba, faça diversos testes, pegue histórico das provas e comece a preencher na sua casa, sabe? Estuda de maneira prática, estuda de maneira ativa, pegando a prova e tentando resolver. Existem até mesmo simuladores que tentam simular ali toda a prova, que já te dizem o que você acertou, o que você errou, qual foi a sua probabilidade de tirar tal nota.
A galera da minha mentoria sabe disso porque eles recebem um desses simuladores numa das aulas quando eu falo sobre TOEFL. Então fica ligado porque existem diversos deles na internet e isso pode te ajudar, tá bom? Estude de maneira prática e avalie se você está melhorando, chegando mais perto da meta que você traçou ou não. Uma outra dica que eu acho super relevante é uma prova. Então você precisa se adaptar ao tempo dela. Vou dar um exemplo simples aqui para você. Na primeira parte da prova você vai ter que ler vários textos, tá? E, assim como qualquer prova, você não vai ter tempo suficiente para ler todos eles com calma, paciência e revisando todos os detalhes, tá? Então é muito importante você estudar com um cronômetro do lado para ter certeza que você está conseguindo seguir de uma maneira progressiva, com qualidade, respondendo ali de maneira correta e também sem deixar nada para trás. Conseguir ler e entender todas as perguntas que estão sendo feitas sem perder o tempo. Você tem um tempo específico ali para cada parte da prova: reading, speaking, writing e listening, tá? Então você precisa se programar para isso. Esse treino com o cronômetro vai ser muito importante, principalmente para a parte de interpretação de texto. Se você for ler todos os textos, cara, já era, acabou seu tempo, tá bom? Você vai deixar perguntas em brancos que obviamente vão te custar aí muitos pontos na sua nota. E aproveitando que a gente está falando do reading, bora para a próxima dica. A prova do TOEFL, ela acontece de uma maneira sequencial. E o que isso significa? Se existir um texto que tem 4 parágrafos, ok? E 10 perguntas, significa que a pergunta número 1 vai estar no começo do texto. A pergunta número 2 vai estar ali logo em seguida. A pergunta número 3 vai estar no começo do segundo parágrafo. A quarta no final do segundo parágrafo. A pergunta número 5 no começo do terceiro. E aí vai. Geralmente as perguntas elas estão em ordem, portanto não vai existir um caso em que a pergunta 10 está no começo ou a pergunta 1 está no fim. Isso te ajuda pra caramba a usar uma técnica muito simples. E primeiro ler as perguntas e depois procurar uma resposta no texto. E um adendo super importante para você, uma dica extra aqui, tá? O TOEFL mudou em agosto de 2019. Antes a prova tinha em torno de 3 horas e meia, chegando a ser 4 horas. Agora a prova tem 3 horas, 30 minutos a menos, tá? E além disso, as perguntas ficaram muito mais objetivas, tem menos truques, tem menos pegadinhas. Então se você achou uma resposta, não precisa ler o restante do texto para ter certeza se aquele negócio está certo ou não. Achou uma vez? Coloca e já passa para a próxima pergunta, até porque você tem um tempo contado para realizar todas as perguntas. A próxima dica que eu vou dar é uma dica muito específica. Ela não serve para todos os lugares que você vai fazer a prova, mas é algo que eu já vi acontecendo. Vocês sabem que eu já ajudei mais de 3.000 pessoas a irem para fora do Brasil, tá? E eu já vi muita gente sofrendo por causa disso e é por isso que eu vou falar isso para você, então presta atenção, tá bom? Seguinte, quando você for fazer a sua prova do TOEFL, a prova ela é feita num computador, certo? E esse computador, ele é de uma instituição. Então você vai ter que ir para uma faculdade, para uma empresa, para algum lugar que tem vários computadores e você vai sentar ali para fazer a prova. Muitos lugares têm um suporte fenomenal para os alunos que vão fazer o TOEFL. A galera espera todo mundo chegar, todo mundo entrar na sala, eles fazem questão de todo mundo começar no mesmo horário. Cara, lindo, top. Algumas chegam até te dar uma garrafa d'água, uma barra de cereal. A galera realmente manda bem, tem uma galera que tá jóia aí. Só que, assim como existem as instituições muito boas, existem aquelas que também não são tão legais. E aí você chega no lugar da prova, às vezes é um computador antigo que dá uma travada, às vezes a galera pode te dar um fone ruim, ou até mesmo um microfone que não funciona muito bem, e aí dá chiado, te atrapalha, ou não abafa muito bem o som. Então quando todo mundo estiver falando no speaking, você vai conseguir ouvir os outros e isso vai te atrapalhar a pensar. Cara, é muito importante você olhar essa infraestrutura do local antes de você marcar a sua prova. Já aconteceu de alguns alunos meus irem para instituições fazerem essas provas e quando eles chegaram tinha gente fazendo a prova e eles entraram no meio. Então enquanto tinha uma galera que já estava mais de 2 horas ali, já estava falando, o cara que acabou de chegar estava começando na parte de reading, que exige super concentração e a sua leitura é silencioso. E enquanto ele estava ali falando, chegou uma outra galera para fazer a parte de leitura e interpretação de texto e começar a prova. E enquanto um estava no speaking, outro no reading, tinha outro que estava lá no listening tentando ali ouvir o que o fone falava. Existem algumas instituições que aplicam a prova do TOEFL no Brasil que não são tão legais. Então, quando você entrar no site do TOEFL para fazer a sua inscrição, por favor, dê uma olhada na estrutura do local, veja se é
uma faculdade ou uma instituição renomada, que tem uma infraestrutura, que parece ter prédios bons, que parece estar numa boa localização, e fuja daqueles locais que parece estar meio precário, que você não sente tanta confiança. Por quê? O preço para fazer o TOEFL é o mesmo, independente do lugar que você escolhe, tá bom? Fica ligado nisso, dica super importante e ninguém fala sobre esse assunto. Próxima dica, concentração. Treine isso muito antes de você fazer sua prova, principalmente por causa dessa situação que eu acabei de falar para vocês. Caso você deu azar de ir para uma dessas instituições em que a galera não se preocupa quem entra, qual horário entra, tá todo mundo fazendo cada um em uma parte da prova, é importante que o seu cérebro já esteja acostumado a se concentrar, mesmo que haja barulho, mesmo que haja gente falando do seu lado, etc. Tá bom? Isso não pode afetar sua prova e você precisa estar preparado para isso. Penúltima dica. Lembre-se que o TOEFL é feito por agências americanas, portanto todo o sotaque da prova vai ser o inglês americano, tá bom? Não vai ser inglês britânico, nem australiano, nem canadense. Isso é muito interessante para você estudar para o listening, porque daí você pode pegar séries americanas e começar já a preparar o seu ouvido e a sua interpretação de áudio. Última dica. O inglês, na minha opinião, ele é dividido em duas grandes habilidades. As habilidades passivas e as ativas, tá? Passivo é quando você recebe informação. E são pontos que nós brasileiros acabamos tendo muita facilidade, tá? Como que a gente recebe essa informação? Lendo livros, ouvindo séries, lendo legenda de uma série que está em inglês. Então a gente tem facilidade de receber conhecimento em inglês. Porém, a maioria dos brasileiros tem dificuldade de ter ações ativas em relação ao inglês. Escrever textos, falar em inglês, tá? E qual que é o meu conselho aqui? Foque nas suas deficiências. Foque em se forçar a falar em inglês. Se force a escrever em inglês. Não adianta somente receber informação. É importante também você estudar de maneira ativa. Vai fazer toda a diferença na sua prova. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha e comenta aqui embaixo. Ficou alguma dúvida? Alguma outra dica que você daria para a galera que vai fazer o TOEFL? Você quer que eu fale sobre alguns desses pontos ou pilares da prova, tipo reading, speaking, listening ou writing, de uma maneira mais específica no próximo vídeo? Manda aí, de repente posso escolher a sua pergunta para um próximo vídeo. Beleza? Tamo junto, sucesso, até a próxima, bons estudos, boas provas, valeu, tamo junto!